Fala, torcida vascaína, a gente está de volta com o nosso canal Vamos Vasco e com mais notícias do Vascão. Meus amigos, jornalista Lucas Pedrosa confirmou que o Vasco vai investir pesado na contratação do Brian Rodrigues. Vamos falar aqui de atualizações também sobre jogadores que estão lesionados, quando que esses caras vão voltar, a situação do Watson, do Estrela. Também vamos falar aqui do atacante Lloyd Augusto, quanto que o Vasco vai pagar para contratar esse jogador. Muita coisa agora para vocês, mas antes de começar, deixa o like, se inscreve, ativa aí o sininho das notificações para você receber os vídeos postados diariamente aqui no canal. Bom, pessoal, o Vasco que vai enfrentar aí na próxima quinta-feira o Madureira, lá na Arena da Amazônia, em Manaus, e esse jogo vai marcar a estreia dos jogadores aí do time principal do Vasco, né, cara? Com Coutinho, Verratti, Payet, esses caras todos vão fazer as suas estreias aí nessa temporada de 2025, e a tendência é que o Vasco utilize aí o que tem de melhor disposição já para esse início de temporada, né? O Fábio Carille confirmou em entrevista ao Globo Esporte que vai utilizar a força máxima que ele tem de melhor para entrar em campo. Possivelmente o Vasco deverá entrar em campo aí com o goleiro Léo Jardim, a lateral direita, com o Paulo Henrique, a zaga, com o João Vitor, Lucas Oliveira e também Lucas Piton. O campo possivelmente deverá ser composto por Jair, Paulinho, Tietê, Coutinho, o ataque Alex Teixeira e também Verratti. Esse é o provável Vasco que vai enfrentar o Madureira aí na próxima quinta-feira às 9h30 da noite. Jogo importante aí que o Vasco precisa vencer, porque senão vai dar adeus aí ao Campeonato Carioca e vai ter que lutar ali para uma vaguinha a Taça Rio para poder ir jogar a Copa do Brasil no ano que vem. Porque se não se classificar às semifinais aí do Campeonato Carioca, o Vasco pode correr seríssimos riscos de até mesmo ficar fora da Copa do Brasil do ano que vem, se não fizer um bom Campeonato Brasileiro. Com certeza a gente espera que o Vasco conquiste aí essa vaga, vá às semifinais aí e conquiste, quem sabe, esse título que não vale nada, mas tem uma certa relevância para a gente, já que a gente não conquista nada desde 2016, né? Torcemos aí para que o Vasco faça um bom jogo. O elenco principal do Vasco não passe vergonha acima de tudo, né? Porque o torcedor lá de Manaus é um torcedor apaixonado pelo Vasco, não merece ver o Vasco passar vergonha mais uma vez lá. Sempre quando o Vasco joga por lá, o Vasco não consegue entregar bons resultados para os torcedores de Manaus. E com certeza esse torcedor está muito esperançoso que o Vasco vai fazer um bom jogo aí. Esperamos que o Vasco vença com uma certa tranquilidade, porque esse time C, esse time D do Vasco, esses reservas do reservas que iniciaram o Campeonato Carioca, deram um show de horrores para o torcedor. O torcedor já começou o ano ficando irritado com esse time, né? Mas a expectativa é que o elenco principal faça diferente e conquiste uma boa vitória. Vale ressaltar que os destaques da Copinha serão integrados ao elenco principal do Vasco. Tivemos a notícia hoje trazida pelo BTB Esportes que os jogadores Helder, Lucas Zucarello e Felipe Gabriel se apresentarão ao time principal para o restante da pré-temporada. Além deles, também vamos ter o Lincoln, que participou aí da competição, e também do Alegria, todos eles voltando ao elenco principal. Além de alguns jogadores aí que atuaram nas rodadas iniciais do Campeonato Carioca, que deverão também ter oportunidades, como por exemplo o zagueiro Luiz Gustavo. Deixem nos comentários o que você espera do Vasco no jogo contra o Madureira e o que você achou também desses jovens garotos subindo aí para os profissionais. Bom, pessoal, o Vasco atualizou aí o boletim médico de jogadores que estão no estaleiro, né? Que estão aí no departamento médico. Sobre o meio-campista Estrela, o jogador começou a temporada treinando no campo após passar por uma cirurgia em julho, que serviu para corrigir um problema que ele tinha no seu joelho. Mas durante as atividades, após voltar aos treinamentos, ele relatou que está sentindo dores e pequenos estalos no joelho. A equipe médica do Vasco fez uma avaliação e optou por realizar uma artroscopia no joelho do jogador. Com isso, o Estrela deve ficar pelo menos mais um mês sem treinar, voltando em campo apenas em março. Quem também deverá voltar em março é o atacante Adson. O jogador está se recuperando da lesão, né, que teve uma fratura aí na tíbia, que tirou ele dos gramados desde o final do ano passado, e a previsão de retorno do atacante é somente em março. O jogador estaria sentindo a placa raspar a sua canela e ele terá que passar por um pequeno procedimento cirúrgico para troca de placa, para caso não aconteça aí nenhuma outra raspagem na canela do jogador, para que o jogador volte 100%, né? Isso deixando bem claro aí que os médicos do Vasco são incompetentes, porque fizeram 2 cirurgias e as 2 deram errado, né? Os jogadores se queixando aí de problemas, né? Esperamos que esses jogadores se recuperem bem e voltem aí mais fortes. Infelizmente, só deverão voltar a treinar com o elenco do Vasco somente em março. Eu acredito que o Watson e o Estrela só deverão jogar lá para o final de abril e início de maio. Eu acho muito pouco provável que esses caras vão voltar antes do previsto. Uma perca gigantesca, principalmente a do Watson. O torcedor já estava confiante que ele iria até mesmo já fazer uma boa pré-temporada
para iniciar o ano jogando, mas aparentemente vai perder boa parte desse início de ano aí também. E o David não foi atualizado, a tendência é que ele só volte lá para agosto ou setembro. Pessoal, tivemos aí atualizações quanto à busca de reforço, cara. Segundo o jornalista Lucas Pedrosa, o Vasco vai pagar cerca de US$ 1 milhão para contratar o atacante Lloyd Augusto. O jogador chegará em definitivo. O Vasco inicialmente teria buscado um empréstimo com obrigação de compra pelo jogador, porém o clube turco deseja vendê-lo e exigiu aí essa quantia de US$ 1 milhão. O Vasco teria avaliado que essa transferência em definitivo sairia por um valor acessível, né? US$ 1 milhão, o Vasco vai pagar cerca de R$ 6 milhões aí para contratar esse jogador de 24 anos, apesar dele ter números abaixo do Serginho, quando o Serginho estava atuando na Turquia, mas ele vem sendo bem avaliado aí internamente pelo Vasco. O Vasco deve avançar em breve aí nessa proposta e contratar o jogador em definitivo. É um movimento estranho, um movimento que o torcedor não sabe se vai dar certo, se vai dar errado. Certamente aí a diretoria deve estar analisando muito bem esse jogador. Eu espero que isso esteja acontecendo para que o Vasco não traga um novo Jean Davi aí para a Colina, né? Por falar em Jean Davi, já entrando no nome do jogador, clubes mexicanos estão demonstrando interesse no jogador e o Vasco não deverá se opor à venda do atleta. O Vasco sabe que o chileno vem sofrendo com a adaptação, mas também entende que ele poderia render mais. Por outro lado, o técnico Fábio Carille não descarta utilizar o jogador. Atualmente é o único ponta esquerda do elenco. Após a saída também do Emerson Rodrigues, essa lacuna ficou preenchida somente com o Jean Davi e também temos o David que está lesionado. É uma situação complicada, né? O Vasco tem que contratar, na minha opinião, pelo menos 2 pontas esquerdas, se livrar do Jean Davi, porque é uma temporada longa para o Vasco. Vamos ter Copa do Brasil, Sul-Americana, Campeonato Brasileiro, já estamos tendo Campeonato Carioca e a diretoria do Vasco até agora não contratou esse atacante para o nosso elenco. Não sabemos se vai trazer mais de um, né? Porque tem a informação aí do Lloyd Augusto, que está muito avançado. Também a situação do Brian Rodrigues, segundo o jornalista Lucas Pedrosa. O Vasco quer muito contratar esse jogador e já tem dinheiro em caixa separado para contratá-lo. De acordo com as informações do jornalista, o Vasco entende que ele chega para ser titular incontestável e o Vasco quer contratar esse jogador, vê ele como um grande alvo para ser o reforço aí para o ataque. Fato é de que não pode somente contratar um jogador, né? Como eu falei, o elenco é muito escasso, não temos tantas peças de qualidade. O ataque do Vasco é praticamente nulo, só o Verratti faz gol, mais ninguém, e esperamos aí que o Vasco traga reforços, porque se não trazer, esse primeiro semestre pode ser muito complicado para o Vasco, até porque não temos um elenco cheio, um elenco aí com grandes peças de qualidade. Temos bons jogadores tecnicamente, mas jogadores veteranos, né? Coutinho, Payet, Verratti, precisa de jogadores mais jovens e capacitados para ajudar o Vasco também nessa temporada, né? Complicado aí, sem dinheiro fica difícil. Não temos nenhum tipo de atualização quanto ao Grego Marinakis. Eu acho que esse cara não vai comprar a SAF do Vasco. Essa é a minha opinião, não é informação, é a minha opinião. Acho que não vai ter proposta nenhuma. Se falou que até o dia 20 ele poderia fazer uma proposta, já estamos no dia 21 e até hoje absolutamente nada de atualizações quanto à venda da SAF do Vasco. O Vasco eu acho que não vai ser vendido, cara. Eu acho que, sinceramente, estou totalmente desiludido aí, já não acredito que a SAF do Vasco será vendida, é muito problema. Infelizmente aí o Vasco paga caríssimo pela escolha do Jorge Salgado e a sua diretoria, que são os maiores culpados do Vasco estar nessa situação complicadíssima, sem ninguém querer comprar a nossa SAF, né? Deixem nos comentários qual a sua opinião sobre esses reforços, se você acredita aí que o Vasco ainda vai ser vendido. Eu, sinceramente, não acredito em grego, não acredito em italiano, não acredito mais em ninguém, cara. Só espero aí que o Pedrinho faça um trabalho melhor e que ele consiga fazer um Vasco mais forte, porque senão esse time vai lutar até os últimos momentos para ficar na primeira divisão, né? Tomara que isso não aconteça, tomara que o Vasco faça um campeonato mais seguro, mesmo sem dinheiro, mesmo sem investidor. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje, valeu demais, tamo junto, assim que tiver novidades, vamos trazer aqui a qualquer momento no nosso canal, hein? Forte abraço e é nóis!